Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 7. Nós vamos fazer esta leitura, uma leitura responsiva. Eu vou dar o privilégio aos irmãos para começarem hoje o primeiro versículo. Então vamos lá? Naqueles dias... O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias. Amado Deus, o teu sábio povo, que ama a sua palavra, espera ouvir pela graça de Deus a sua palavra e tão somente a sua palavra. Que o Senhor ilumine o nosso coração e nos ajude a comunicá-la pelas suas muitas misericórdias. Que o Senhor fale conosco em Cristo Jesus. Amém. Nós podemos pensar muitas coisas nesse texto, nesses 7 versículos, mas com certeza não é possível exaurir. Porque o texto é maior do que o pregador, maior do que as aplicações, interpretações, hermenêutica, exegese e qualquer outra ferramenta. Porque nós estamos falando das sagradas letras, a palavra de Deus. E o assunto é pertinente, porque em nossos dias se comemora o Natal. Por certo que Jesus não tenha nascido em dezembro, mas em dezembro os cristãos no mundo todo comemoram o nascimento de Jesus. E nós precisamos ensinar a igreja sobre o verdadeiro Natal. Não somos contra a comemoração, não temos medo de paganismo, não é nada disto. O que importa no Natal não é o que o comércio vende, é saber o significado do nascimento de nosso Senhor. E na verdade, como homem, filho de Maria, como Deus, Senhor dela. Porque quando nós falamos do Natal, do nascimento de nosso Senhor Jesus, nos primeiros versículos, nós temos que Jesus está registrado na história. Nós temos o Jesus histórico, faz parte da história. Está registrado e confirmado, e textos esses confirmados pela arqueologia, tanto do período de César Augusto, como de Quirino. De fato, aconteceu assim. E também registro desse recenseamento. Porém, é importante, e por mais que alguém discorde do cristianismo, há registro histórico. Jesus é histórico. E no tempo do Senhor Deus, no tempo certo, conforme a profecia lida aqui pelo Francisco, 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus, cumpriu. E que muitos judeus não aceitaram, porque ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Agora, meus irmãos, o nascimento do Senhor Jesus não é apenas um registro histórico. Também é um registro cósmico. E também é um registro espiritual.
Você lendo o capítulo, você vai ver que houve uma interferência celestial na terra. E a semana que vem, quando estudarmos Mateus 2, houve uma manifestação cósmica de uma estrela. Porque o nascimento do Senhor Jesus, primeiro se manifesta a glória de Deus na terra. Por isso que os registros, tanto de Mateus como de Lucas, nos ajudam na compreensão da manifestação da glória de Deus. Jesus nasceu, os anjos glorificam a Deus. Jesus nasceu, os homens glorificam a Deus. Jesus nasceu, os pastores glorificam a Deus. Jesus nasceu, os magos glorificam a Deus. Jesus nasceu, o governo do mundo está assustado. Porque o nascimento do Senhor Jesus é a manifestação excelsa da glória de Deus na terra. É como se pudéssemos entender que neste reino do mundo, o rei celestial, o rei eterno, o rei dos reis, ele encarnou neste reino físico, mas ele, diferente de nós, que temos início de dia, que tem um registro de nascimento, e 9 meses antes aproximadamente, ele não, ele antes da fundação do mundo, e tudo que foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se podia fazer, conforme está escrito em Hebreus capítulo 1, ele é Deus, Jesus é Deus. E ele não deixou de ser Deus para ser homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. Ele não é 50%, ele é 100%. Totalmente Deus, totalmente homem, porque ele se fez homem. Enquanto muitos homens querem ser Deus, Deus se fez homem. O nascimento do Senhor Jesus, eu às vezes converso isso com alguns irmãos, eu penso que lá nos céus, eu fico imaginando os céus e eu fico pensando nos céus. E há dias eu fiquei pensando, um dia eu quero conversar com a Maria, junto com a Eva e a Madalena. Eu penso que elas não entenderam. Porque a promessa foi dada a Eva. O filho da mulher pisaria a cabeça da serpente. Mas o filho da mulher não nasceu no ventre de Eva, mas no ventre de Maria. E a Madalena achava que ele era o jardineiro. Mas ele era aquele que restaura o jardim da nossa vida. Então, tem tantas coisas maravilhosas que nós estamos falando da missão de Deus. Como nós somos uma igreja missionária, nós temos que entender missão de Deus e missões da igreja. Missão de Deus é sempre no singular. Porque é Deus que faz. Deus é que faz missão, na verdade. A missão de salvação é dele, a missão da criação é dele, a missão do propósito eterno é dele, porque ele é antes, e tudo que vem depois é o seu propósito, é a sua vontade, é a sua soberania. Então Deus tem uma missão. A Missio Dei é a missão de Deus. Deus tem a missão, e por causa da missão de Deus é que se registra que naquele tempo, naquela era, o Jesus histórico, dado o fato de que houve um recenseamento, o filho nasceu. Tem a ver o recenseamento, o registro de Quirino, governador da Síria, e o alistar-se cada um em sua própria cidade, porque Lucas está nos relatando isto. Porque Deus é soberano. Na verdade, César Augusto não imaginava que a decisão estaria dentro de um cumprimento da palavra de Deus e que o filho iria nascer. Quirino não soube disto, mas o Deus eterno decidiu que assim seria. Ou seja, os governantes da terra não sabem e acham que sabem, mas não sabem o que pensam saber. E os governos da terra estão debaixo do governo eterno de Deus.
E nós não precisamos dos governos da terra para a transformação da pregação do Evangelho que traz paz ao mundo. Nós precisamos e dependemos do Rei Eterno, que fez uma interferência nesse reino dos homens, e nós estamos aqui pregando o Evangelho, a missão de Deus. A missão de Deus é salvar. Deus decidiu salvar o pecador, eu e você. E o plano da salvação, por causa que o homem pecou, é que um homem perfeito morreria no lugar de todos os pecadores, mas não tem um homem perfeito. Então Jesus é o segundo Adão. Ele não nasce da vontade do homem, do varão. Ele não nasce da forma que nós nascemos, da fecundação humana. É uma intervenção dos céus na terra, no ventre de uma menina, onde o Deus eterno e soberano se fez criança. O que isso significa? Que para nós é lindo comemorar o Natal, mas já era humilhação. A humilhação não é só a cruz. A humilhação é o Deus eterno que faz com que o universo orbite a palma de sua mão dentro de um ventre de uma menina. Não tornou limitado, não deixou de ser Deus, mas não usou nenhum do seu poder eterno para manipular ninguém, pelo contrário, para servir. Esta é a missão da salvação do povo de Deus. Não era apenas o nascimento de mais um menino. Nós estamos falando da salvação. Jesus significa salvação. Tem gente que faz questão do nome, e aí faz algumas colocações em outros dialetos e línguas sobre o nome de Jesus. E que Jesus, na verdade, na pronúncia correta, não seria Jesus. Meus irmãos, a pronúncia só diz o que ela significa. Jesus significa Salvador. O nascimento do Salvador. Ninguém salva a não ser o Senhor Jesus. Nenhum governante salva, nenhum pastor salva, nenhum padre salva, nenhum bispo salva, ninguém salva a não ser Jesus. Jesus significa Salvador. O nome foi escolhido nos céus. O anjo disse, ele chamará Jesus, que significa salvação. Então o propósito do nascimento não é a árvore de Natal que é bonita. Não são os brilhos das luzes. É a salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós temos que valorizar. O que Deus fez é maravilhoso. E Ele não fez nada de mal contra nós para que nós o abandonemos. Pelo contrário, nós precisamos da salvação. Porque pode, algum momento, você precisar de um profissional da área de saúde e ele pode lhe ajudar para melhorar a sua saúde. Mas nenhum homem da terra pode lhe dar salvação. Nem você consegue sozinho. Nenhum cientista pode trazer uma fórmula do homem ser salvo do seu pecado. Nenhuma outra religião, nenhum grande líder prometeu salvação. Mas Deus nos deu Jesus, salvação. Porque nós estávamos condenados à morte, ao inferno. E Deus veio ao nosso encontro e nos deu salvação. Então o nascimento de Jesus é a glória de Deus. A manifestação do nascimento é histórica. O Natal é a missão de Deus. O Natal é a salvação do povo de Deus. E o Natal é a encarnação de Deus. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando a Bíblia diz que Deus estendeu as suas mãos, ou que a terra é extrato dos seus pés, não está falando literalmente. É metaforicamente. Que Deus é espírito.
Mas ele, na sua soberana vontade, decidiu encarnar. É Deus encarnado, aquele menino que todos imaginam na manjedoura, é Deus na manjedoura. E o que Deus está fazendo na manjedoura? Ele não precisaria fazer isto. Como rei, ele deveria nascer no palácio. Mas ele amou, e ele é a salvação de todo aquele que o Deus eterno aplicar a sua graça e pelo Espírito Santo do Senhor a salvação no nosso coração. É verdade que simboliza a salvação do pobre, do necessitado, mas nós temos aqui um ponto importante. Percebam que deu à luz um filho. Temos aqui Maria e o seu esposo José, o Deus encarnado, o Deus que manifesta a sua glória, o Deus que faz a sua missão acontecer para a salvação dos homens. O Deus encarnado nasceu em uma família. É importante, porque família é importante. Se família não fosse importante, ele não teria nascido numa família. No Natal nós temos que pensar família, valorizar a família, amar a família, cuidar da família, perdoar a família, porque Jesus nasceu em uma família. E Ele, que é o Rei do Universo, é o Senhor da nossa casa. Uma casa dividida não subsiste. A casa precisa ter ordem, e a ordem é de Deus. Todos nós temos necessidade de família. É verdade que nos dias que nós vivemos, a ideia de família é diferente. Mas na Bíblia está escrito que Deus nasceu em uma família e que família é muito importante. Não é perfeita. Não existe família perfeita. Mas o Cristo, o Deus eterno perfeito, nasceu em uma família de imperfeitos. E na valorização da família, Ele é Emanuel. É Deus conosco. Esta sempre foi a busca da criatura, o encontro com o Criador. Esta sempre foi a esperança de Israel, Deus conosco. O tabernáculo era para lembrar que Deus estava presente. O templo é para lembrar que Deus está lá. O Santo do Santo era o lugar sagrado, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer a aspersão do pecado no propiciatório, porque era a presença de Deus. Mas ele não podia ficar lá dentro, ele não podia sentar, ele tinha que ficar em pé e sair rápido. Mas Jesus assentou à destra de Deus uma vez por todas, porque Ele é o sumo sacerdote perfeito, o sacrifício perfeito que intercede por nós. Agora todos nós que nascemos de mulher, vamos morrer, porque todos que nascem de mulher morrem, mas todos agora que nasceram pela fé de Jesus, ainda que morra, viverá. Por causa desse nascimento, nós agora cremos e esperamos vida eterna, imortalidade, porque podemos crer em Jesus. Agora perceba, meus irmãos, que Lucas registra os governantes, mas ele não fala dos problemas dos governantes, ele não fala dos erros dos governantes, porque o interesse dele não era falar de Augusto, não era falar de Quirino, é falar de Jesus. E isso nos ensina muito nos nossos dias. Eu gosto também de ler sobre política, mas eu tenho algo mais interessante para falar. E algo mais importante para pensar. Há um governo eterno que não precisa de reeleição. E não precisa ser eleito. Pelo contrário, Ele me faz eleito. E se somos eleitos com Deus, em Cristo Jesus, há um reino não paralelo, mas um reino eterno, que se aplica nesta oportunidade de servir. Cristo nasceu e nasceu. Se Deus se fez carne e aqui esteve,
Então nós fomos chamados para viver nesta materialidade, um reino espiritual, porque neste reino espiritual haverá ressurreição e viveremos para sempre com o Senhor. Não é um mundo paralelo, não é. Nós estamos no mesmo mundo, mas neste mundo nós pisamos na terra com os valores celestiais, porque nós somos peregrinos aqui na terra, nós somos representantes dos céus, porque Cristo Jesus veio aqui, a esperança que nós iremos para a glória no novo céu e a nova terra. E agora, o que eu tenho que fazer porque Jesus nasceu? Eu tenho que entender a missão do povo de Deus. Se a missão de Deus é dar o seu Filho, e nós recebemos o seu Filho, e que Ele governa e faz com que haja um recenseamento, e mesmo César Augusto, sem saber, assim fez, e que todas as pessoas precisaram voltar para a sua terra para cumprir as Escrituras, tudo estava preparado para o nascimento de Jesus. A Pax Romana, as estradas pavimentadas, a navegação da época, tudo estava preparado, porque quem reina é o Senhor, não é Augusto. Quem reina é o Senhor, não é Quirino. Quem reina é o Senhor, não é Biden. Quem reina é o Senhor, não é homem nenhum. Os homens, por mais que eles sejam empossados, e precisamos respeitar as autoridades, diz a Bíblia que o Senhor coloca um anzol no beiço do rei e o puxa para onde quer. Ele reina soberanamente. E nós, bem, nós precisamos entender a nossa missão. A nossa missão é fazer a vontade de Deus. Jesus nasceu em uma manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Provavelmente, hospedaria aqui está na parte rural de Belém, onde as pessoas colocavam os seus animais para descansar, e como era recenseamento, não houve lugar, e Jesus nasceu num lugar bem pobre, bem humilde, sem nenhum glamour. Mas quando você lê o texto, e daquilo que nós já falamos na semana passada, veio um anjo dos céus e depois veio uma milícia celestial. Deus falou pelo anjo para os pastores daquela região, e é muito importante nós, quando olharmos e vemos que algumas coisas foram bem proposital no direcionamento do Senhor Deus para aquele povo. Ainda no capítulo 2, um pouco mais, você vai perceber do que Deus fez acontecer. No versículo 10, a mensagem é: não tenha medo. Quem governava era César Augusto, quem estava na Síria era Quirino, mas não tenha medo, vem dos céus. Cristão, tenha um Natal abençoado sem medos. E o ano que vem, sem medo. E quando não der para ir para lugar nenhum, Jesus vai voltar. E Jesus vai voltar. E eu chego a pensar que voltará nos meus dias. Mas se os meus dias terminarem, ele vai voltar. Nós temos que estarmos com o coração tranquilo, apesar de todas as coisas, porque nasceu na cidade de Davi o Salvador. E o Salvador é Cristo. E o Cristo é Curios, Senhor. Quando Lucas coloca lá no versículo 12, versículo 11, que Jesus é Salvador, essa palavra Curios era usada para o imperador. Jesus é o rei. Jesus nasceu rei. E havia uma palavra, a palavra é que os pastores procurassem Jesus, e eles foram procurar Jesus, eles acharam, e eles viram, eles ouviram, eles viram, eles encontraram, e no versículo 17 diz que eles divulgaram a respeito do nascimento de Jesus.
Amados irmãos, o perigo que nós corremos não é só ter um Natal pagão, é tornarmos religiosos nominais, é acharmos bonito ir no culto de domingo e viver uma vida sem temor de Deus na segunda. É muito comum na nossa época, nos nossos dias, as pessoas vão ao culto porque acham que realmente tem uma obrigação religiosa. Mas qualquer coisa que acontecer, elas deixam de cultuar, como se estivesse fazendo alguma coisa para o bem coletivo ou não. Mas cultuar, onde você estiver, nós precisamos cultuar a Deus, porque nós nascemos para cultuar a Deus. O domingo, dia do Senhor, não é dia para fazer outra coisa, é para dedicar-se a Deus. Todos os dias precisamos orar e buscar a Deus. Nós estávamos falando com o Feijão num café com o Francisco, e o Feijão é um irmão muito querido da Igreja Batista, e ele disse que quando ele está no trânsito, se parar o trânsito é tempo para orar. Um homem de oração, graças a Deus, isso é bom. Mas o dia do Senhor é para servir o Senhor. Esses dias eu mandei um recorte de uma irmã que mandou um vídeo para mim, a irmã Maria. Quando eu estive lá, há alguns anos atrás, a irmã Maria levava 1 hora de remo e 1 hora a pé para chegar na igreja. Agora ela está levando muito mais por causa da seca. Ela nunca chegou atrasado. Às vezes a gente tem uma ideia que ir para o culto é uma coisa muito difícil. E de fato para cá é difícil. Alguns irmãos até ficam com dificuldade de encontrar. Nós estamos quase escondidos no meio do mato, aqui na Ponta Negra, no Alphaville, um lugar totalmente distante. Mas Deus nos colocou aqui, e Ele tem um propósito. E Deus vai salvar quem Ele quiser, e a sua glória há de se manifestar. Mas nós precisamos anunciar Jesus. E como nós anunciamos Jesus? Meus irmãos, fale que o Filho nasceu. Fale da encarnação do Filho de Deus. Fale do amor de Deus. Compartilhe Jesus. As pessoas têm maior necessidade de Jesus. Tem muita gente tão pobre que só tem dinheiro e não tem Jesus. E tem muita gente pobre sem dinheiro também sem Jesus. E nós precisamos, a nossa maior riqueza é esta, nós temos Jesus. Aproveite esse Natal e evangelize. Convide um amigo. O que sobrar, compartilhe com o necessitado. Doe um presente, faça muito mais do que isso. Dê o maior presente. Fale de Jesus. Nós precisamos viver Jesus intensamente e não esporadicamente. Nós temos que viver Jesus intencionalmente e não apenas emocionalmente. Nós temos que servir Jesus de todo o coração, de toda a alma, e dedicar a nossa vida a Ele até o fim, porque Ele deu a vida dele totalmente para nós. Ele não precisava morrer para nos salvar, nós estaríamos todos perdidos, mas Ele decidiu dar a vida. E aí eu pergunto, você daria a sua vida ou a vida do seu filho para alguém? Eu estava indo fazer um trabalho e eu estava com um carro da locadora, e aquela é daquele tipo de chave que não coloca no contato. Então, muito preocupado, eu coloco no bolso, porque se deixar dentro o carro tranca. E eu saí com outro carro e levei a chave do outro do seguro. Eu estava chegando no trabalho, a Marielle ligou e disse: papai, o Theo caiu. Cabeça da gente, meu Deus do céu, acabou tudo, o mundo acabou, e é meu neto. Para tudo, estou indo. E o trabalho? O trabalho, agora é o neto. Não é assim com os nossos filhos? Quando os nossos filhos adoecem, a gente fica maluco, a gente faz qualquer coisa. Quando a Marielle era bebê e adoeceu, eu entrei no hospital gritando e clamando ao Senhor Jesus pela minha filha. Quantos de nós já não, à noite, quando os nossos filhos vão dormir, quantas vezes você não orou pelo seu filho?
Nós precisamos valorizar o Filho de Deus, da qual Deus deu para morrer na cruz do Calvário por nós, porque Ele se fez carne e Ele derramou, conforme Atos capítulo 20, o seu próprio sangue por nós. Faça do teu Natal muito mais do que um encontro para uma ceia com bastante comida. Faça do teu Natal o encontro com Jesus, de um coração contrito e quebrantado, pedindo perdão e graça de Deus para fazer a missão, para se importar com quem tem fome, para se importar com o pobre, para se importar com o necessitado, com o refugiado, com o excluído. Que o nosso Natal seja Jesus na nossa vida, de uma paixão pela vida, de uma espiritualidade encarnada em nós, pela graça do Deus que se encarnou por nós. Aproveite o Natal e testemunhe de Jesus. Não se preocupe com o que alguns estão dizendo que não deve ter o dia do Natal. Não, aproveite este dia e fale do verdadeiro Natal, da humilhação do Deus que se fez carne, do Deus que rasgou o tempo, a história e veio aqui nesta terra para que eu pudesse saber da salvação. Há uma pintura italiana. O pastor José João falou, ele presenciou que o nascimento, segundo o artista, há vários quadros, Deus no seu trono, e de repente ele se levanta, e ele vai tirando a roupa, e ele vai descendo, e ele chega como uma criança na terra. A ideia é apenas artística, ela não serve teologicamente. Mas esta é a humilhação do Deus que veio aqui e se fez carne, para que você na carne pudesse viver os céus nessa terra. Isso é Natal. Natal não é religiosidade, é uma religião verdadeira de se importar com o outro. E aí concluímos. Como está o seu coração para este Natal? Qual é a sua missão? O tempo urge, o tempo passa rápido, envelhecer não é uma opção, o tempo passa e se você não tomar cuidado, você vai perceber que perdeu boa parte do seu tempo. Seja generoso, coloque a sua vida a serviço do outro em amor, porque o verdadeiro cristianismo é amar o outro. Eu, olhando aqui, vi ali o Wellington. Eu, essa semana, cometi uma falha grave. Eu estava com esse carro da seguradora e ele não mostra que a gasolina está terminando e terminou a gasolina. Aí Marli ficou lá e eu fui buscar gasolina no posto. Quando eu cheguei, ele estava lá para nos socorrer. É isto que é cristianismo. Ele não sabia que era eu nem estava no carro. É isso que é cristianismo. Cristianismo é se importar com o outro, meu irmão. Cristianismo anula o egoísmo. Cristianismo não é eu sou servido e você, por favor, faça direito. O cristianismo é tratar o outro como você gostaria de ser tratado, é servir o outro em amor. Porque quem não serve, não serve. Mas Natal é oportunidade para servir. Seja um missionário do Senhor Jesus, um evangelista. Fale do amor de Deus. Tenha comunhão na sua casa. E se há alguma dificuldade, peça perdão. Não precisa ter razão. Tenha paz no coração. Não revide. Não tenha desejo de vingança. Deixe que os vingativos morra no seu próprio veneno, mas viva o Natal hoje, amanhã e todos os dias. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Natal não é 25 de dezembro. Natal é que o Filho nasceu. E o Filho se nos deu. E este Filho, ainda vamos pregar Isaías 9 outro dia. Este Filho é o príncipe da paz.
Que seja uma semana de paz, abençoada na presença do Senhor Jesus. Se você quiser receber uma oração, fique em pé. Nós vamos orar juntos como igreja do Senhor Jesus. Amado Deus, obrigado porque o Filho nasceu. Obrigado porque Deus se fez gente, se fez carne. Eternamente Deus homem, sempre foi. Se manifestou no tempo certo, na hora certa. Os governantes do mundo não têm domínio sobre o domínio do Senhor, que tem domínio sobre os governantes. Que o Senhor governe, que o Senhor reine no nosso coração. Perdoa os nossos pecados, nos ajude a viver o Natal cheio de Jesus, cheio de perdão, cheio de amor, de reconciliação, de verdade, de vida. Nos ajude, Senhor, a ir à manjedoura, a ver o Filho, a mostrar o Filho, a anunciar o Filho, a contar a história do Filho, porque é a nossa salvação em Cristo Jesus. Amém. Podem sentar.